Isso mesmo, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, é claro que nós vamos falar, né, sobre o trabalhador, sobre direitos do trabalhador, uma forma de também homenagearmos aos trabalhadores aqui de Mococa e toda a região. E para falar, né, nisso, nós vamos falar sobre direito do trabalhador. Hoje estamos com a doutora Aliane Luz, que sempre está aqui conosco nas quarta-feiras, né? Sempre meio-dia, pontuando direitos em toda a sua esfera. Só que agora nós vamos falar de um tema que gera burburinhos. Olá a todos, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui também do que está acontecendo com relação a essa pejotização, porque a gente tem ações paradas por conta disso. Então, acho que vai ser um tema bem legal, bem importante, ainda mais no Dia do Trabalhador, onde a gente tenta aí assegurar e demonstrar o quanto o trabalhador, ainda mais o brasileiro, ele tem seus direitos garantidos e, ultimamente, isso tem caído aí um pouquinho, né, na boca aí do povo, como se fosse assim, né, eu estou recebendo mais, então eu estou tendo um privilégio. Então a gente vai tentar esmiuçar o que está acontecendo aí nesse mundo jurídico também. Doutora, o que é pejotização? A pejotização, ela acontece quando eu sou contratada via PJ, via um CNPJ. Então eu, como Aliane, eu sou contratada via CNPJ para prestar um serviço para uma empresa, tá? O que precisa ter sempre em questão nessa contratação é se a empresa está contratando você como empresa ou você empresa pessoa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a empresa fala, eu quero você vai trabalhar para mim, vai ser você, eu vou te pagar um salário, vai ter uma habitualidade, né? Você tem que prestar esses serviços de segunda a sexta-feira, de um horário até tal horário, tá? E aí você também vai ter uma subordinação, você vai ter um chefe aqui para responder, tá? Então, quando você fala contratar via CNPJ e você na sua pessoa, é porque, na verdade, a empresa quer contratar você, mas na verdade não quer pagar seus direitos como CLT. Né? E aí chama pejotização, esse é um termo Pejotização criado. é um termo criado para mascarar essa contratação, tá? E o que caracteriza? Porque de repente a pessoa em casa está nessa situação e não entende que está. Quais são as características? As características são subordinação, eu tenho um chefe, eu tenho que prestar contas para alguém, eu tenho um salário, que não chamam de salário, falam como se fosse o valor do serviço, né? E aí esse valor, ele é geralmente o mesmo valor sempre, sempre pago de forma mensal, não tem uma diferenciação, então eu tenho esse valor mensal como se fosse um salário, né? Eu estou trabalhando para essa empresa, eu presto serviços para essa empresa, eu estou lá dentro dessa empresa de segunda a sexta-feira, eu só não bato ponto, né? A empresa, óbvio que ela não vai mandar você bater ponto porque, né, ela vai ter a caracterização ali muito aparente ali do vínculo trabalhista. Mas você tem essa obrigação de dar satisfação, se você vai no médico, se você não vai, se você vai faltar, se não vai faltar. Você tem toda a relação trabalhista, mas só que você não recebe os seus direitos como trabalhador. Você não tem um FGTS, não tem o INSS, você não tem direito às férias, não tem direito a horas extras também, adicionais de insalubridade, periculosidade, nada. É o seu salário fixo, como se você estivesse contratando um serviço. Você vai lá, você contrata um pedreiro, você paga um valor para ele, R$5.000 e pronto, acabou. Só que no seu caso, com a pejotização, aquilo é mensal, você tem todas essas características, subordinação, salário, né? Você tem a habitualidade, tem que ser você, não pode ser outra pessoa. Então, isso é realmente uma simulação aí para não ter a contratação via CLT. Porque para uma empresa, quando tem um contrato via CLT, a empresa ela não tem só o custo de um INSS ou FGTS. Muitas vezes você vai ter direito a um plano de saúde, você vai ter direito às férias, você vai ter direito a um 13º, né? Você vai ter outros custos ali. Então, o que é a conta que as pessoas fazem? Para você aceitar trabalhar como PJ, o seu salário como PJ tem que ser o dobro do valor de um CLT. Então essa é a conta para fechar. Para fechar.
tá? Então tem que ser o dobro do valor de um CLT. Não pode ser menos que isso, porque você tem que pensar, eu não estou tendo pagamento de INSS, eu não estou tendo pagamento de FGTS, eu não estou tendo direito a férias remuneradas e eu não estou tendo direito a um 13º. Então a conta tem que fechar para ambos os lados. Você quer me contratar como PJ? Pode contratar como PJ, só que você paga o valor em dobro, né? Então, ao invés de você me pagar 1.000, você vai pagar 2.000 para mim por mês. E aí fica bom para ambos os lados. Só que também, o que acontece? A empresa, ela vai te cobrar como um CLT, mesmo contratando você como PJ. Só que você está com a cabeça do PJ. O PJ, ele não tem dever de subordinação. E aí que entra o conflito. E aí, muitas vezes, quem está sendo contratado como PJ não aceita a subordinação porque fala, poxa, mas eu sou um PJ, por que você está me cobrando tanto? Métricas, né? Lá em São Paulo, a gente tem muitas metas aí das multinacionais. Você está me cobrando de meta. Como você está me cobrando de meta, sendo que eu sou um PJ, né? Então, fica atento realmente se faz sentido essa contratação via PJ, tá? E aí também tem a questão das horas extras. Um PJ, se eu sou uma empresa, como é que eu vou cobrar hora extra? Com certeza. Então, a pessoa, de certa forma, ela acaba ficando ali à disposição. À disposição da empresa. E é também um dos motivos que as empresas contratam como PJ. Por quê? Eu vou ter o seu serviço a hora que eu quero, né? Mesmo o contrato estando restrito àquele horário, em tese eu posso te acionar a hora que eu quero. Você não tem dever aqui comigo de CLT, né? Então, eu não vou te pagar nem hora extra para isso, porque o seu contrato não prevê nem hora extra. Então, realmente, só se fizer sentido, né? Só se realmente for necessário. Se não, realmente não faz sentido, vai via CLT, procura alguma outra fonte de renda, porque é complicado você aceitar nessa situação, né? E, doutora, existem muitos casos, né, nesse sentido, você se depara no seu dia a dia jurídico? Muitos. E eu fico muito chateada porque as empresas, elas não dão valor ao trabalhador. Tem muitos trabalhadores que eu vejo que estão nessa situação, estou às vezes dentro de uma empresa, eu sei que estão nessa situação, e eu vejo muitos funcionários focados, sabe? Dando sangue pela empresa mesmo. E aí não paga nem a hora extra dessa pessoa, né? Então é muito difícil de você ver uma situação acontecendo ali, no meu caso, por exemplo, eu vejo o problema acontecendo e aí eu não posso fazer nada porque às vezes aquele trabalhador é a única fonte de renda dele e eu não posso colocar isso em risco, né? Às vezes eu vou para assessorar essa empresa e eu vejo essa situação acontecendo e eu não posso, né, colocar ele nessa situação porque é uma fonte de renda, é um pai de família, então tudo tem que ser levado em consideração e dá muita dó de ver acontecer isso. Se eu te falar que virou uma coisa recorrente, é absurdo. A gente tem uma ação travada no STF por causa da pejotização, por quê? Há muitas pessoas que têm esse contrato de PJ cansaram, falaram, não, eu tenho um vínculo trabalhista aqui. Às vezes, geralmente, né, as pessoas entram com processo trabalhista depois que saem das empresas, então muitas dessas ações, elas são após uma demissão e as pessoas pedem a reconhecimento de vínculo trabalhista. Por quê? Não, eu não era um PJ, eu era um CLT. Então vai lá na vara do trabalho e fala, eu quero reconhecimento de vínculo trabalhista e eu quero que pague todos os valores devidos como se eu fosse um trabalhista. Por quê? Puxando o lado da multinacional. A multinacional geralmente tem PLR. Então, se eu sou um PJ, eu não tenho direito a esse PLR. E às vezes o PLR é 2, 3 salários, né? Então, faz sentido pedir vínculo? Faz sentido pedir vínculo. E aí, o que aconteceu? Como teve um boom da pejotização, a vara do trabalho ficou assim, mas será que tá certo eu julgar esse reconhecimento de vínculo? Será que essa pessoa está propondo a ação no lugar certo? Porque a gente também tem um conflito com uma lei civil. Então, é civil ou é trabalhista? Entendi. Então, por isso que está suspenso essa decisão, se realmente reconhece esse vínculo ou não.
está mais propenso a reconhecer o vínculo da pejotização, que o contrato via PJ, sim, ele é um CLT, desde que tenha essas características que eu comentei, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, a habitualidade, tem que ter esses requisitos para ser configurado, mas sim, acaba tendo um reconhecimento de vínculo. E aí o valor das ações são enormes. Como eu te falei, se a pessoa tem direito a um PLR, nem que for via, por exemplo, um ano, se eu tenho um salário de 10 mil, imagina eu receber 3 salários disso. Então, realmente faz sentido esse vínculo. Certo. Doutora, uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa ela é PJ, né? Quando a pessoa ela é CLT, ela afastou, teve um problema de saúde, a gente sabe, o INSS paga 15 dias, né, salvo engano, do afastamento, depois os outros 15 dias, depois o restante vem pela empresa. Não, é o contrário. Como 15 funciona? dias a empresa e depois os 15 dias, o restante dos dias é o INSS. Certo. Os 15 dias iniciais A é a empresa. Certo. E aí, no caso, o que acontece quando é o PJ, né? Como fica esse cenário? É diferente também. É um dos problemas também. Você como PJ, você tem ali uma cota que vai para o INSS. Né? Você está pagando como PJ, só tem que ficar atento se você se colocou nessa situação do PJ como um empregado da PJ, para que você também tenha direito ao INSS como todo, porque geralmente as pessoas pagam apenas o CNPJ, mas esquecem de se colocar como empregado da PJ. Então, quer dizer, por exemplo, a pessoa é MEI, que é o que é muito comum, ela é MEI, então, como que funciona isso? Sim, o MEI ele já cai direto você pagando o seu INSS, mas eu tenho uma limitada. Eu tenho que me colocar como um empregado para eu ter direito ao INSS. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do CNPJ, mas geralmente as empresas falam, abre o MEI, que aí eu te contrato, né? Às vezes representante de vendas, cargos de vendas, tem muito disso. E aí a pessoa abre como MEI e aí já tem esse direito do INSS. Mas aí a empresa não paga os 15 dias iniciais. A empresa não vai fazer nada pelo trabalhador. Por quê? Você é uma PJ, então você se vira com o INSS. É basicamente isso que acontece, né? Você vai direto via INSS e não tem nada de vínculo com a empresa para ela pedir nada no seu nome. Até porque a empresa, para ela pedir os 15 dias iniciais, ela faz via e-social e é na base dos empregados dela. Você não está na base dos empregados, você está na base do prestador de serviço, que nem entra no e-social. Então você a empresa nem consegue puxar você no sistema para fazer esse pedido para você. Né? Então, infelizmente, é essa situação que acontece. Aí, além das verbas rescisórias, essa pessoa também tem a questão do seguro-desemprego, por exemplo. Se não tem verba rescisória, ela perde também o direito. Sim, não tem as verbas rescisórias, o que pode acontecer é aquela cláusula da multa de um contrato normal. E outro detalhe, Michele, as pessoas às vezes aceitam trabalhar como PJ, mas elas não fazem o contrato. Então, tem que ter um contrato celebrado para fechar ali. Se você quer me contratar, então vamos assinar um contrato aqui. E aí, nesse contrato, ter todas as regras estipuladas. Mas se não tem contrato, imagina, se a pessoa é demitida, como é que ela vai saber se vai ter uma multa rescisória? Qual que é o valor dessa multa rescisória? Por isso que precisa do contrato, porque o PJ já não tem garantia nenhuma. Né? Eu digo que hoje em dia ninguém tem garantia de nada. Mas é muito melhor você ter um contrato firmado onde as partes sabem o que pode ou não acontecer do que nada. Então, se você é demitido e não tem um contrato, você sai com uma mão na frente e outra atrás. É essa a expressão que eu acabo utilizando. Agora, se você tem um contrato, você geralmente vai ter lá multa de 30 dias, é o valor de um salário, né? Então, se você pede demissão, você vai ter que pagar 30 dias. Se a empresa pede para você sair, se você não vai ficar mais, a empresa tem que pagar para você esse salário de 30 dias. Então, é realmente importante, junto com esse CNPJ, ter o contrato. Olha só que interessante, quantas situações aí, muitas vezes abreviadas, que o próprio trabalhador desconhece e que deveria aí ter conhecimento sobre, né, entender como realmente funciona, né, para poder tomar a decisão, né, quero ser um PJ
ou não, quero seguir com o CLT, né? Colocar na balança e avaliar, né, o que realmente vai fazer ali a diferença para ele antes de decidir. E a doutora pontuando aqui, vale lembrar também, como falei de seguro-desemprego, é uma dúvida que eu sei que muito cidadão tem, ele perde o seguro-desemprego, né? Mesmo que ele seja MEI, tenha aí, seja um jurídico e tenha um registro em carteira. Se ele sair, ele não tem mais direito a esse seguro-desemprego, né? Não tem mais direito. Na verdade, ele é um prestador de serviço. Então, como é que ele, como prestador de serviço, um CNPJ vai pedir seguro-desemprego? Não tem como, né? A conta não fecha. Isso mesmo ele sendo registrado, ele pode ser prestador de serviço e ter um contrato. Sim. CLT, em carteira. Sim. Mesmo assim, ele perde esse direito. Não, mas se ele está registrado com apenas CNPJ, ele não tem direito. Então, se ele presta 2 serviços, Tá. Ele é um funcionário de uma empresa, mas ele também, por outro lado, tem um MEI aberto ali. Esse MEI aberto impede que ele receba esse seguro-desemprego, já que entende-se que, de certa forma, ele também é MEI, ele pode ser um prestador de serviço. Sim, acaba tendo impedimento por causa do cruzamento das informações. Então, o seguro-desemprego é justamente para te dar ali um suporte enquanto você está sem emprego. Se você está em um MEI, você é o principal ali, né? É o proprietário daquela empresa e você está configurado como se você fosse o único proprietário, o empregado dessa empresa, tem que ver o contrato social, não tem direito, você perde. Infelizmente. Olha só quantas brechas existem. Se fosse antigamente, Michele, que não tinha esse cruzamento de informação, né? Até o Ministério do Trabalho não tinha um cruzamento de informação com o do governo ali, né? Do ex-social que hoje tem, as pessoas conseguiam fazer isso. Mas hoje em dia é tudo cruzado, você não consegue fugir de nada hoje. Tanto é que você vai fazer esse imposto de renda, já está tudo lá. Tudo que você recebeu no ano, os seus contratos, onde você trabalhou, onde você não trabalhou, já está tudo lá. Não tem como fugir. Você, hoje em dia, você vai fazer um registro de nascimento de uma criança, ela já sai com o CPF. Então, ela já tem tudo, desde quando ela já está ali, meses de vida, já está todos os gastos que está acontecendo com essa criança no CPF dela. Né? Então, o governo já sabe de tudo o que está acontecendo. Então, não tem como fugir mesmo. Bom, doutora, eu agradeço pela participação aqui no TVD Notícias. Tem mais alguma coisa para pontuar? Acredito que não. Eu desejo um feliz Dia do Trabalhador para todos, ainda mais nesse Brasil, né? Que todo dia aí a gente tem uma mudança, ainda mais de legislação. E eu espero realmente que todo mundo veja qual é o melhor caminho a seguir, se faz sentido, se não faz. E aí, caso veja que realmente está numa empresa há muito tempo e precisa pedir esse reconhecimento de vínculo, vá atrás, é seu direito. Não deixe ninguém dizer que você não tem direito, se você tem, né? Esse é o meu conselho.